Estamos aqui em Tua presença, Senhor. O Teu Espírito, que é santo, está aqui para operar. Desde o início deste culto temos exaltado a ação do Teu sacrifício por nós. Senhor, que hoje a ação poderosa desse sacrifício atue nas nossas vidas, curando, libertando, restaurando, salvando almas nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga: eu concordo com esta palavra, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Foi num dia de... Obrigado. Foi num dia como esse que o Senhor Jesus morreu. Foi numa sexta-feira. Não podia deixar chegar às 6 horas da tarde. Ele morreu às 3 horas da tarde. Então tiraram da cruz e colocaram no túmulo. Foi numa sexta-feira. Que hoje então, simbolicamente falando, fazendo um paralelo, que isso possa ocorrer hoje, será o princípio da conclusão da tua bênção. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Quem não tem Bíblia, encosta no vizinho e deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer, completando a obra dessa noite. 1 Samuel, capítulo 18. Você pode glorificar o Senhor, você pode se manifestar diante da presença dEle de várias maneiras. Você pode pular, gritar, chorar, você pode glorificar, porque nós sairemos daqui hoje com a bênção adquirida em o nome de Jesus Cristo. Amém. Do menor ao maior, do mais simples ao mais intelectual, sairemos daqui hoje com a bênção em nome de Jesus Cristo. Capítulo 18, versículo 5 em diante, de 1 Samuel. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele querido por todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, pois chefe de 1000, e fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva com êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi,
porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Olha para mim, igreja. Eu vou fazer um paralelo e começo por Davi. Davi, a vida dele foi uma vida em que a mulher dele desmoralizou ele. O filho cometeu incesto, teve relacionamento com a própria irmã. O outro filho matou esse filho. Um outro filho se levantou contra ele e desmoralizou ele no meio do povo. Se levantou contra o reino, para tomar posse do reino, e Davi teve que fugir. Fugiu com seus valentes lá no meio do deserto, porque o próprio filho se levantou contra ele. Foi envergonhado, foi desmoralizado, foi perseguido. A própria família, o rei, muitos que faziam parte do povo. Sabe o que é estarrecedor, igreja? Sabe o que me causa espanto, igreja? É que as coisas acontecem na vida das pessoas e elas não percebem que é um espírito maligno que está executando isso. Eu sei que alguém aqui tem sofrido agravo, tem sido envergonhado, desmoralizado, é filho que se levanta, é pai, é parente, é amigo, é sociedade, e por 2 vezes Saul está aqui com a lança só, e Davi está tocando a harpa, e de repente o espírito maligno, a Bíblia diz da parte de Deus, porque é óbvio, evidente, que Deus envolve todas as coisas, mas em Deus não há espírito maligno. É que como Deus envolve tudo, é um costume dizer da parte de Deus, é que Deus está no controle de todas as coisas. E o estarrecedor é que enquanto Davi estava dedilhando a sua harpa, Saul está com a lança aqui, ó, e de repente o demônio toma ele vira com a lança e dá no meio de Davi, para cravar Davi na parede. E Davi se desviou por 2 vezes. Que foi a vida de Davi? Sofrimento. Repita: sofrimento. Repita: luta. Tem que desviar da lança, tem que correr, tem que sofrer. Um paralelo com Salomão. Salomão não teve um inimigo no reino, não teve uma guerra no reino dele, prosperou o reino e ficou riquíssimo, e fez todo mundo ficar rico junto com ele. E pasme, Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. Nem antes dele nem depois saberá um homem como ele. E pasme, Salomão foi o homem mais rico da face da terra de todos os tempos. O mais rico, o mais sábio, prosperou o reino, não teve um inimigo. Tudo que Salomão construiu passou. As riquezas e as prosperidades que ele adquiriu foram por água abaixo. O templo que ele ergueu foi derrubado. A sabedoria, o status, e no final da vida dele, com toda a sabedoria, as mulheres iludiram ele e ele foi se ajoelhar diante de árvore no meio do mato. Eram idólatras, cortavam a árvore, desenhavam um Deus qualquer lá, e fizeram Salomão se ajoelhar diante de uma árvore e orar por uma árvore.